Nós estamos aqui no escritório particular, na residência do Dr. Daniel Figueiredo de Paula, neurocirurgião, e nós vamos falar exatamente sobre medicina, sobre a saúde. Dr. Daniel, boa noite. Como é que está a saúde em São Sebastião do Paraíso? Boa noite, João Paulo. Um prazer estar falando com você, com os telespectadores. É uma pergunta até bastante abrangente, até inclusive para discutirmos sobre os setores da saúde. Eu acredito que a saúde em São Sebastião do Paraíso, falando da saúde pública em São Sebastião do Paraíso, passa por um momento, em alguns aspectos de dificuldade, em algumas áreas, especialmente na área em que eu atuo. Até lhe agradeço muito pela oportunidade de prestar esclarecimentos à população, porque eu venho sendo cobrado cada dia mais sobre a minha área de atuação, o porquê de não estar solucionando os problemas neurocirúrgicos dentro da nossa cidade, e a TV Paraíso está me dando uma oportunidade, a princípio, de justificar à população o porquê de, às vezes, eu não estar atuando da forma com que devo dentro da comunidade. Acredito que a saúde em São Sebastião do Paraíso, no que diz a minha área, que é a área que me cabe falar, que é a neurocirurgia, encontra-se bastante aquém do que deveria. Bom, a neurocirurgia, para quem não sabe, vai tratar principalmente de traumatismos cranianos, de acidente vascular cerebral, então coisas que envolvem o cérebro e que demandam, na realidade, muita agilidade para que isso seja bem feito e a contento para os pacientes, né? Perfeitamente. A questão toda é que uma situação em que eu fui questionado recentemente, me procuraram dentro do meu consultório, uma pessoa, inclusive eu posso até falar o nome dela, o Marcelo, ele veio me procurar me dizendo que tinha feito um levantamento observando a mortalidade de vários pacientes recentemente vítimas ou de acidente vascular cerebral hemorrágico, ou então, que ele até me comentou no termo mais popular, o derrame, ou então de traumatismo crânioencefálico. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, em São Sebastião do Paraíso, nós não possuímos o serviço de urgência e emergência, no serviço de urgência e emergência, a neurocirurgia. A neurocirurgia é o que trata do paciente que sofreu traumatismo de crânio, que se trata do paciente que sofreu uma hemorragia cerebral e que opera e que salva a vida desse paciente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a neurocirurgia é uma especialidade de urgência e emergência, está entre as três mais importantes, entendeu? Que seria a cirurgia geral, a cirurgia vascular e a neurocirurgia. O que eu quero dizer é que aonde a presença do neurocirurgião salva a vida. Hoje em dia, nós não possuímos esse serviço de urgência e emergência, nós infelizmente temos que mandar ainda para Passos, apesar de possuirmos já a estrutura dentro da cidade, ou seja, hoje em dia a cidade conta com um profissional habilitado, no caso seria eu. A Santa Casa conseguiu se modernizar e se adequar para poder receber os pacientes, ou seja, hoje em dia a Santa Casa é capaz de solucionar os atendimentos de traumatismo craniano, de acidente vascular cerebral hemorrágico, ou seja, eu estou habilitado a poder operar esses pacientes, solucionar os problemas no município, porém, em virtude do não estabelecimento de um contrato entre a Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde, esse serviço ainda não é prestado à população. Bom, pelo que eu entendi, é o seguinte, a Secretaria não quer contratar para não ter esse dispêndio, deve ser isso? Porque se a Santa Casa pode atender, nós temos o profissional, o que está faltando? Boa vontade? O que seria isso? O que eu gostaria que ficasse claro que eu, há mais ou menos um ano, eu fiz uma proposta à Secretaria Municipal de Saúde, ao secretário Municipal de Saúde, eu estive inclusive no gabinete do secretário, fiz uma proposta para ele, para nós começarmos o serviço de neurocirurgia. Eu fiz essa proposta objetivando salvar as vidas dos pacientes neurocirúrgicos em São Sebastião do Paraíso, porque morre. A questão toda é que nós não podemos pegar um traumatismo craniano com um paciente com hematoma cerebral grave, morrendo, e transferi-lo para um outro município, sendo que a gente pode fazer isso aqui. Esse paciente que é transferido muitas vezes morre no caminho, morre no hospital, ou se caso sobreviva a essas etapas, ele sai com muito mais sequelas. O que eu quero dizer é que eu fiz a proposta porque eu não posso operar, eu não posso solucionar o caso
os pacientes, caso não haja um contrato entre a Santa Casa e a Prefeitura. E a Santa Casa já propôs isso à Prefeitura. A Santa Casa tem sido minha grande aliada. Eu tenho, inclusive, que agradecer à Santa Casa, porque tudo aquilo que eu pedi, apesar do problema financeiro da Santa Casa, tudo aquilo que eu pedi, a Santa Casa me deu. Eu pedi um craniótomo, eles me deram. Eu pedi insumos normais de hemostasia, eles me deram. Instrumental, eles me deram. Hoje em dia nós temos uma UTI maravilhosa, pronta para fazer o pós-operatório, temos um tomógrafo para diagnosticar. Então o paciente às vezes chega aqui, um politraumatizado, ele chega aqui, ele faz a tomografia, ele pode ser operado, pode ficar no UTI, não sei o que, ele tem que ir para Passos. Passos, às vezes, Passos nunca nega, eles são muito honestos conosco, eles aceitam os pacientes. O problema todo não é aceitar, o problema todo é a logística de transferi-lo. Essa logística muitas vezes mata, e é o que tem acontecido. Foi o questionamento que o Marcelo me fez foi muito pertinente, porque os pacientes realmente, especialmente nesses últimos meses, aumentou muito. Acho que no final do ano, essas festas todas, chegaram muitos pacientes ou com hemorragia cerebral ou com traumatismo craniano. E esses pacientes acabaram que muitos deles foram a óbitos. Então, nós estamos incorrendo aí em várias mortes no município e tendo toda a estrutura para poder atendê-los. Porém, esse atendimento está sendo remetido para Passos. Isso demanda muito tempo. É uma coisa totalmente isso é errado o que a gente fazer de transferir para Passos, entendeu? Historicamente, dentro de São Sebastião do Paraíso, antes nós não possuíamos, entendeu, o profissional, e nós não possuíamos também a estrutura hospitalar para solucionar. Então a gente não tinha outra opção. Tinha que fazer o quê? Mandar para Passos. Quando eu vim para cá há 3 anos, eu vim para cá para começar esse projeto. Um projeto de fazer neurocirurgia dentro da Santa Casa. Um projeto que foi abraçado por mim, que se encontrava no Rio, na época, muito bem. Preferi vir para cá para poder abraçar esse projeto de começar um serviço de neurocirurgia. E a Santa Casa. Só não foi abraçado, acredito eu, pelo município. Eu não estou, a princípio, falando isso diretamente. Eu simplesmente não recebi resposta. Eu fiz, como eu estava dizendo, fazendo um gancho da pergunta anterior, eu fiz a proposta ao secretário e há mais ou menos um ano, e eu não recebi nem uma resposta sim, nem não. Eu não recebi resposta. Então a resposta, a princípio, ficou na... Uma pergunta, doutor Daniel. Uma senhora está em casa, sofre um AVC, ou se não, escorrega da escada, cai, bate a cabeça, sofre um traumatismo, ou mesmo um acidente de carro. Ela não pode ser atendida em hipótese alguma? Não, a questão toda é o seguinte, é uma boa pergunta isso. Os pacientes que sofrem esse tipo de trauma ou sofrem um AVC, eles nunca vão deixar de ser atendidos. Então, o que acontece? O organograma da saúde de São Sebastião do Paraíso é o seguinte: o paciente que sofreu um AVC ou sofreu um traumatismo de crânio, primeiramente ele é levado para o pronto-socorro, que é a unidade básica de atendimento nossa. Então, ele vai para o pronto-socorro. Lá no pronto-socorro ele vai ser avaliado por um médico, o médico vai caracterizar o estado clínico e vai ligar para a Santa Casa, vai mandar um susfácio para a Santa Casa. A Santa Casa vai chegar, o médico vai avaliar e vai pedir para que o paciente venha. Nisso já vai mais ou menos uma hora e pouco. Esse paciente chega até a Santa Casa, vai ser avaliado pelo clínico, o médico de plantão vai chamar o especialista. O que acontece? Se por um acaso esse paciente precisar de cirurgia e for necessário com que ele seja submetido a uma craniotomia para diminuir a pressão dentro do cérebro dele, ou que seja necessário fazer uma drenagem de hematoma, ou colocar fazer uma drenagem para diminuir o sangramento, esse paciente vai ter que ser transferido para Passos. O que acontece? O médico da Santa Casa vai preencher um laudo chamado susfácio novamente, e vai mandar para Passos, e Passos vai ter que aceitar o paciente. Vai ter que contar com a aceitação de Passos. Passos aceitou, a Santa Casa tem que providenciar, através da Secretaria Municipal de Saúde, uma ambulância com um médico para levar esse paciente até Passos. Então, o que acontece? A minha preocupação vem no tempo. Esse paciente ele vai para o pronto-socorro, depois ele vai para a Santa Casa, depois ele tem que esperar na Santa Casa para depois ir para Passos, para depois ele ser operado. Nesse tempo, se o paciente tinha chance de sair ileso, ele já provavelmente vai sair com algum tipo de sequela neurológica, infelizmente. Entendeu? O que eu quero dizer é que o tempo nessa situação é primordial. Tempo é cérebro, entendeu? Se a gente demora muito tempo, o paciente vai ficar com mais sequelas e às vezes pode até ir a óbito. Então a questão toda é essa. Foi muito cabível a sua pergunta, muito inteligente, da seguinte forma: a gente tinha que, a princípio, tentar salvar o paciente dentro da Santa Casa. A gente tinha que tentar resolver o problema dele aqui. O problema de urgência dele tem que ser solucionado no município. Eu sou contra a transferência. Até por conta de que todo esse tratamento, o
tempo é a grande ciência da resolução a contento do caso, né? Claro, claro. É a mesma coisa em saúde. Pacientes eletivos, paciente com uma hérnia, o paciente com de repente com uma catarata, o paciente com uma varize, o paciente pode esperar. Entendeu? Agora, o paciente com traumatismo de crânio grave, com hematoma cerebral, entendeu? Ele não pode esperar, ele não pode contar com boa vontade de outros hospitais para atendê-lo. Passos, como eu já lhe disse, sempre aceita. Porém, agora, Passos tem ficado muito sobrecarregado em virtude do Hospital do Câncer. Então, o que acontece? O que eu tenho percebido é que antes, quando se mandava paciente para Passos, a gente tinha uma aceitação maior, porque os leitos de UTI ficavam mais vazios. Hoje em dia, Passos tem sido um pouco mais difícil, porque os leitos de UTI estão cheios. Então, hoje em dia, Passos tem sido mais difícil para aceitar. Então, assim, é muito certo que a gente tem muito mais chance no paciente onde a gente soluciona o problema aqui do que transferir. Da urgência e emergência, entendeu? Então, assim, eu sou militante de que a neurocirurgia seja feita aqui, que a gente resolva os pacientes aqui e que se monte um serviço de neurocirurgia dentro do nosso município. Os casos de neurocirurgia mais avançados serão transferidos, mas a gente tem que começar. Pessoas estão morrendo e continuam, e a tendência é aumentar o número de pacientes desses casos. A questão toda é o seguinte, é necessário, na minha opinião, entendeu? Eu soluciono muitos casos, eu opero muitos casos. Os casos que chegam até mim, porque eu fico num plantão chamado plantão da neurologia clínica. Eu fico 15 dias no mês nesse plantão. Não é um plantão cirúrgico, é um plantão que eu tenho a obrigação de ver, diagnosticar e despachar. Eu não tenho a obrigação de operar, porém eu opero. Então, quando os pacientes chegam no meu plantão, tá certo? Eu tento solucionar. Recentemente, 2 dias atrás, eu operei uma paciente na urgência, não estava de plantão, eu estava aqui em Paraíso, tinha acabado de chegar de Ribeirão, 2 horas da manhã, me ligaram dizendo que tinha uma paciente com hemorragia cerebral, estava morrendo. Eu fui na Santa Casa, na mesma hora eu operei. Há uma semana atrás eu não estava de plantão, chegou um paciente jovem com traumatismo de crânio, morrendo, eu fui lá e operei, o paciente, graças a Deus, está ótimo. Então, assim, os pacientes que chegam até mim, eu sempre vou operar. A questão toda é que não existe uma regulamentação entre a Santa Casa e a prefeitura para que eu possa operar todos os casos. O que eu quero, na verdade, João Paulo, o que eu propus ao secretário, propus à prefeitura, é nós, da mesma forma que existe um serviço de urgência e emergência, da cirurgia vascular, da cirurgia geral, da ortopedia, a gente coloca da neurocirurgia, porque a neurocirurgia é uma especialidade de urgência, mata. Se o paciente sofre um traumatismo, um TCE, um coágulo na cabeça, ele tem que ser operado para aliviar a pressão dentro do cérebro dele. Se for transferido, morre ou então fica cheio de sequelas. E nós hoje em dia estamos transferindo. Isso para mim é muito doloroso, porque você pensa bem, eu sou um profissional da área, eu tenho estrutura para fazer, e o paciente não chega até mim, eles preferem transferir do que eu operar. Infelizmente está aí uma denúncia que nós vamos dar continuidade aí nesse trabalho, né, da TV Paraíso. Vamos conversar, inclusive, com o secretário para ver. Doutor Daniel, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e, como sempre, câmeras e microfones da TV Paraíso estão à disposição. Eu agradeço muito. A questão toda que eu venho até a população, até porque eles me procuraram, foi para prestar um esclarecimento à população mediante ao não atendimento dos pacientes neurocirúrgicos. Eu quero dizer agora que todos os pacientes chegarem até mim, que eu estou à disposição para atendê-los sempre, como todos os meus pacientes que me conhecem sabem, eu nunca neguei um atendimento, eu nunca vou negar. Que eu estou à disposição, ainda me encontro à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para estabelecermos um contato, para podermos começar a operar todos esses pacientes. Eu estou à disposição da Secretaria, há 1 ano eu fiz a proposta, estou aguardando a resposta ainda. Quero fazer um agradecimento à Santa Casa por me apoiar e por estar do meu lado. Apesar das dificuldades, a Santa Casa nunca se negou a nenhum tipo de insumo ou material que eu pedi. Então, essa forma que eu venho abordar, vocês vêm me abordar e eu venho responder, que eu estou à disposição e que, se possível, por mim, ninguém morre em São Sebastião do Paraíso de traumatismo de crânio. Eu quero resolver todos os problemas, todos os pacientes. Eu só quero que me deem essa oportunidade.